Começando do nada, episódio de número 94. Você está escutando a gente, pode escutar a gente através do www.spreaker.show. É isso? .com, caralho, tem como. É internet mundial. Spreaker.com/show/do nada. Se você está escutando a gente através do canal do YouTube Guilherme Bicudo, lhe avisamos que logo em breve a gente vai passar para um outro. Vou parar de postar todos os vídeos, pode ser que eu poste alguns aí nesse canal do YouTube. Então, se você quer continuar seguindo a gente, vai nesse endereço do Spreaker que eu falei. Se você escrever Spreaker e do nada no Google, provavelmente você vai achar. E é isso, né, Alex? Qual o problema que você tem em não conseguir gravar o nome o endereço do Spreaker? É que eu não concordo com essa coisa de .com. Que é comercial, é comercial. Isso é um assunto. Esse é o assunto do dia, então. Qual é o problema com o porra do .com? .com. Não tem problema nenhum. Eu tava fazendo eu tava tomando umas aulas com um cara que ele é um desenhista profissional. E aí eu cheguei pra ele com uma logo com o código de barras, né? E aí eu falei assim, porra, essa logo é uma merda, que não sei o quê. E assim, eu tinha levado um maior tempão pra elaborar o negócio. Ele falou assim, e tipo, deu uma esculachada. Eu falei, porra, mas qual é o problema, né? Ele disse, que eu não gosto disso, é muito capitalista, não sei o quê e tal. Aí você é velho, então volta pra Cuba, sei lá. Era um brother que tava me ensinando umas coisas sobre desenho e tal. Mas enfim, aí os problemas que a gente gosta de impor, porque a gente, às vezes, tem a ver com apego, né? Isso, às vezes, não é o teu caso. Vocês estavam me excluindo da gravação, não acredito! Amigos, fiquei chateada, #chateada. Você tá falando sério? Galera, essa é a Patrícia de verdade, aquela Patrícia que vocês escutaram aí no outro dia, toda certinha, não. Essa é a Patrícia, ela chega esculachando, ela chega se convidando, ela chega reclamando, é assim que ela é totalmente dramática. Mas. Esse é o meu lado ser taurino. Né? Toda Pronto, taurina ela voltou para a posição do estúdio agora. Não é assim? Sempre buscamos culpados. Então vamos botar hoje a culpa no signo, vai. Já que tá de dia, não tá à noite, né? Não tem lua para culpar. Tá bom. Né? Não, a lua, ela só adormece, mas ela tá aí. Ela tá aí. A influência dela tá aí, não deixa de ser. Mas estamos na lua nova. Isso é importante. Isso é importante, importantíssimo para começar a coisa nova. Que legal, vocês me desafiaram legal, hein? Me colocaram no ar assim, do além. Tá bom, vamos lá. A gente estava falando sobre a resistência de algumas coisas que a gente tem e que às vezes em aceitar certas coisas e que às vezes parece mais. Eu tava exatamente começando a falar disso, de que às vezes as coisas parecem mais apego, né? Pra gente, porque o Guilherme estava falando assim, porque por que é E aí, o Guilherme estava falando que ele tem resistência nessa coisa do .com. Aí eu perguntei para ele o que era. Ele disse, não é resistência, não, é qualquer coisa e tal. E aí eu falei de um episódio de um cara que ele tinha problemas com código de barras e tal, que ele não gostava, enfim. E aí eu vim com essa ideia de que às vezes a gente tem as resistências que a gente tem a determinadas coisas, muito provavelmente estejam relacionadas a certos apegos, assim. Não sei se de repente isso faz sentido, de quanto mais apegado eu sou a determinada coisa, mais eu tento defender a minha ideologia, a minha ideia, aquilo que, enfim, que eu acredito que pode dar um melhor direcionamento. Eu não sei como vocês veem isso.
Bem interessante você colocar resistência e você falar. Qual foi o outro termo que você usou? Desculpa, Alex, me perdi um pouco. Apego. Apego? O apego, né? Resistência e o apego, né? Para mim faz total sentido, né? Quando você é apegado a algo, você resiste a soltá-lo, né? E o resistir parece muito até sinônimo, né? Você se apega e resiste àquilo. E aí eu fico refletindo sobre várias coisas assim, ao mesmo tempo, tentando trazer isso para o cotidiano e aí entra as crenças, porque as crenças e um comodismo seria a palavra, talvez. Por que você você ganha algo tendo essa resistência e tá apegado àquilo, né? Por que você tá? Para que você é tão apegado a isso? O que aquilo representa para você? Seja em todos os sentidos, um sentimento ou um objeto ou algo, né? Enfim. Eu penso muito que quanto mais a gente... A ideia que eu tenho, às vezes, é que quanto mais a gente quer defender alguma coisa, principalmente uma ideologia, às vezes essa ideologia vem em formas de pessoas, e essas pessoas são pessoas que a gente ama, não é? Por exemplo, se eu vou colocar uma hipótese, se eu amo o Guilherme, certo? E você, Patrícia, fala mal do Guilherme, eu vou meio que defender o Guilherme, né? Tipo, não, pô, mas o Guilherme é fofinho, o Guilherme é miguxo, o Guilherme é isso e aquilo. E seja lá o que for que você fale dele, por mais que você esteja falando a verdade de que ele às vezes é sei lá, às vezes metódico demais, ou seja lá o que for, é só um exemplo, né? Eu, por estar muito, muito intensamente ligado a ele, eu vou ter essa tendência emocional a defendê-lo, porque esse apego emocional, me causa uma resistência a aceitar aquilo que eu não enxergo dele. Tá? Enxergar só aquilo que você quer enxergar, né? E aí, isso acontece muito quando a gente está apaixonado, né? Tipo, sei lá, a pessoa fala e faz tanta merda que você não enxerga. Eu vi um médico falando sobre isso, né? O quanto a gente fica demente quando quando se apaixona e o cérebro, na verdade, bloqueia certas áreas da razão quando a gente está nesse estado. Enfim, não sei se é o seu caso, porque você disse, soltou sem querer uma conversa dessas aí que você nunca se apaixonou porque você é meio durona, sei lá. Mas, enfim. Eu nunca disse isso. De onde você tirou isso, Alex? Eu nunca disse isso. Não disse não, que tô tirando onda, né? Tá tirando onda. Nunca disse isso. Jamais. Mas eu acho que tem isso, né? Resistência talvez tenha a ver com isso, desse apego emocional, de não enxergar essas coisas. Volta um pouquinho pensei agora, assim, quando você falou isso, como um mecanismo de defesa também inconsciente, né? Quando você trouxe a paixão, né? E aí você me julgou como durona aí, dizendo que eu nunca me apaixonei. E aí me trouxe muito, assim, essa sua frase é algo, às vezes, que é real, pode existir pessoas assim realmente, de não se entregar ao sentir. E aí eu não vejo só como a paixão, eu vejo em todos os sentimentos, seja eles bons ou ruins para os olhos de uns ou para os outros, né? Não necessariamente o que é bom para mim é ruim
é bom para você ou vice-versa. Mas vamos colocar assim, como vamos trazer o sentir a raiva, vamos trazer o amor e o ódio, né? A gente diz que eles andam juntos e são, né? A alegria, a tristeza, um depende do outro. Uhum. E Você realmente acha que o amor e o ódio andam juntos? eu penso que o amor ele te libera, o ódio ele te aprisiona. Não vejo, eles são opostos, porém eles se atraem. Você realmente acha isso? Acho. Você está Vou falando de refletir achar, você está falando sobre. de experiência. Você está falando de achar, você está falando de experiência. Eu vou refletir sobre, mas vou te dar uma Oi? resposta mais concreta. Mas A ideia do nada é justamente abrir esses pontos onde você está vou inseguro. refletir, tipo, vamos. Acho sim. Eu particularmente acho pouco. Um pouco. De te deixar aí nessa bifurcação aí, de saber o que não. Hoje você tá afiado. Me colocaram no ar assim, já me chamou de. Isso aí foi Guilherme, foi eu não. Mas é bem isso, assim, é o sentir, né? A gente mais cedo estava no café conversando justamente um pouquinho sobre essa questão do sentir, né? E é algo que eu vejo latente, assim, até participando de um grupo, agora comecei a escutar uns áudios e aí veio a frase, não, diz o que você pensa, diz o que você acha do que você pensa, mas diz o que você sente, né? O que aquela reação representa no seu sentir e não no seu entender, não na razão do querer entender. Mas é um negócio arriscado também, né? Você perguntar para alguém que está sentindo. Eu particularmente. Porque a gente não é acostumado a isso, né? Desde que você é pequeno, e agora, um pouco antes de entrar no ar aqui com vocês, eu estava assistindo a Profissão Repórter, que foi algo bem significativo para mim, que foi ao ar ontem, sobre as violências obstétricas na maternidade, e eu estava vendo que na sua vida, a gente começa a receber os estímulos na sua vida uterina, né? E aí vendo ali a mulher parindo num momento, né, muito importante para ela e para o bebê, único, a forma como você nasce, aquilo que vai influenciar na sua vida como um todo. E você é podado de sentir ali. Ou seja, quando você vem ao mundo, você já não... Já o sentir, você já é boicotado, né? Então, assim, a gente olha, por exemplo, uma criança, ela caiu e automaticamente ela começa a chorar e aí vem o pai, não chora não, já passou, ou seja, você não pode sentir, né? Então, você hoje já somos criados a não sentir. E desde esse momento, aí trazendo porque eu estava assistindo anteriormente, desde esse momento você não pode sentir, você não pode expressar a sua essência. E aí entra o faz o de conta, né? Isso, exato. Entra literalmente o faz de conta. Então, vamos dizer, são máscaras, são fantasias que se coloca para viver. Fantástico. E aí dói, porque você é como se você estivesse se maltratando, cansa, né? São vários sentir que entram nisso aí, né? Aí hoje eu vou e eu trago uma coisa bem legal, assim, que às vezes eu converso no meu consultório com as mulheres que eu atendo, eu falo, você já abriu o seu guarda-roupa hoje? Já deu uma olhada? E quando você vai vestir aquela roupa, por que você está vestindo aquela? Ela te representa? O que ela significa para você ali, né? Tá fugindo da sua essência?
Porque é isso, é você voltar pro sentir e não pro agradar o outro, né? Uhum. Por que que você sente, a gente até no café da manhã voltando a questão do bolo, por que o bolo representa, o outro gostar do bolo para você representa muito, né? O que isso significa para você? E aí é um boicote do sentir e o racional latente, né? E aí vem as doenças, porque se você não pode sentir e expressar isso, o seu metabolismo, o seu corpo, ele vai expressar de alguma forma. E aí vem aquela coisa, assim, aquela frase, o que a sua boca não fala, o seu corpo grita. Sim, e aí a gente vê as doenças, cada dia que passa, mais latentes, mais expressivas e mais elas vinculadas ao psique, né? Se a gente fizer uma pesquisa aí, eu nunca fiz, mas talvez seja bem interessante, sobre hoje o que a gente tem de doenças e a maioria está vinculada ao sistema nervoso central. E é justamente isso, né? Você é podado, isso ficou muito forte, assim, até para eu entrar no ar antes com vocês aqui, eu estava escutando uma música para, sabe? Abaixar. Dar uma abaixada, porque imagina, você é podado de sentir no momento que você nasce. Ali. Sem dúvida, a linguagem do sentir é uma das linguagens que são realmente muito significativas. Para algumas pessoas, isso eu incluo a mim. Para algumas pessoas, essa linguagem do sentir, ela é muito forte. Ao mesmo tempo, como o Guilherme fala, tipo, a gente tem um pouco dessa tendência a querer focar naquilo, nesse sentir-se bem, e acaba meio que ignorando o fato de que o sentir-se mal tem uma informação muito importante ali também, né? E eu não sei exatamente, Guilherme pode falar melhor do que eu, mas só um parêntese, o sentir que eu digo, que o Guilherme trouxe, sentir mal, você diz os sentimentos tipo raiva, o próprio ódio ou medo, é esse que é o sentir mal que você coloca? Eu falo na verdade dessa coisa que o sentimento te traz de benefício a priori, porque alguns por exemplo, tem pessoas que gostam de ser abraçadas por gostarem da sensação do abraço, mas tem gente que não gosta de ser abraçado. Da mesma forma que tem gente que se sente violado com uma coisa boa, como por exemplo um abraço, né? E da mesma forma que nem sempre algo que está acontecendo, sei lá, a raiva ou a tristeza, por mais que te deixe nesse primeiro contato com esse sentimento, te faça não se sentir bem, te faça querer repelir as coisas, do que eu entendo, do que eu consigo alcançar até aqui, é que esses sentimentos não bons, eles trazem informações sobre você que depois que você ultrapassa essa primeira camada superficial do que eles te fazem sentir, você consegue atingir um outro nível de informação a seu respeito que é libertador. Sim. Tem a ver com consciência, né, e tal. Então, na verdade, eles são bons, né? Exatamente, mas eles não se apresentam como bons. Sim, porque aí é as nossas crenças. Sentir raiva é errado. Sentir tristeza é errado. É isso que eu tô dizendo. E não é. Por que é? Se ele te dá uma informação. Então é igual eu falo, a criança, por exemplo, ela tá com raiva porque você tirou o pirulito da mão dela. E você vai falar, você vai ficar com raiva por conta disso? Né? Mas claro que ela vai, você arrancou o pirulito da mão dela. E ela não pode ter raiva? Isso aí que vocês estão falando do sentimento, e também juntando com uma coisa que a gente estava falando no episódio anterior, né, que foi o 93, que a gente estava falando, eu e o Alex, a gente estava falando de quando a gente vai começar uma coisa, como a gente percebe isso, né, a gente tinha colocado o que está fazendo você se mover, ele está vindo de dentro de você,
ou de fora, né? E daí eu coloquei essa questão de que a gente é muito... a gente está muito dentro, mergulhado muito dentro da experiência, porque a gente está se guiando muito pelo sentir, a gente está tomando os estímulos da nossa experiência como os indicadores do que a gente tem que fazer ou não. E daí eu não disse isso ontem, mas depois eu fiquei pensando, ficou faltando colocar esse ponto. Como que você sabe quando uma coisa está vindo de dentro ou quando está vindo de fora? E na minha visão, tem a ver com isso, que o sentir, esses dois sentires são importantes. Você atravessar eles, tanto esse que chamam de bom, ou como o chamam de ruim, e como a Patrícia colocou, na verdade, eles são todos bons porque eles estão informando. Agora, essa informação do sentir, na minha visão, ela não é pra gente tomar essa informação do sentir. A gente tem que deixar ela passar, porque ela vai informar o nosso corpo. Ela vai informar o nosso corpo. E a informação que vai vir de dentro, ela não vai vir como sentir. Quando a gente tem uma intuição, ela não é um sentimento. Ela não é uma raiva, ela não é uma alegria. A intuição é uma coisa que... E ela também não é uma coisa mental. Então, e daí eu acho que a gente às vezes faz a gente não tem essa visão. A gente fala... A gente olha assim, o sentir tá me dizendo isso. O sentir, ele sempre vai te desnortear de um certo modo, na minha visão. O sentir, na minha visão, ele vai informar o nosso corpo e a gente tem que deixar esse sentir se expressar. Mas não pra gente ler o sentir e tirar conclusões desse sentir, na forma como eu vejo. É deixar esse sentir atravessar, porque daí vai surgir dentro de você uma coisa que está além desse sentir. Esse sentir tem, de certa forma, a ver com o que a gente tocou ontem, que muitas vezes a gente se comporta como animais. Porque a gente se guia pelo sentir. Então a gente também esse sentir também vai tá dentro da gente. A gente não vai limar esse sentir, mas na minha visão a gente tem que transcender ele. Sim. Também. Eu não entendo muito bem de intuição nesse nível aí que você falou, de não é um sentimento, não é algo mental. Para mim, intuição é algo que é uma mescla dos dois, assim. Eu não sei se está além de... Eu não consigo ainda por exemplo, pegando exemplo, definição de intuição. Pegando o exemplo de quando eu chamei você pra fazer o podcast, né? Que a gente já falou disso. Então, o que eu sentia não era uma coisa boa. E o que eu pensava? Que eu não devia fazer isso. Agora, o que a minha intuição dizia pra eu fazer? Então, a minha intuição, ela contrapunha... Não era mental? Como? Assim, quando você fala assim, não é pra fazer isso, não é algo que parte da mente, fazer ou não fazer, não é algo que parte da mente de uma decisão? Então, o mental dizia pra não fazer. O mental falava... Mas quando você... Então, eu falando, o assim... sentir não era uma coisa... o sentir não era uma coisa limpa, no sentido, sim, vai lá. Não era isso. O sentir, é isso que eu tô falando. Às vezes o estímulo vai estar te dizendo que isso é ruim. Entende? Porque vamos dizer, que seria aquela sensação negativa. Isso é ruim. Só que você tem que deixar essa sensação passar por você, na forma que eu vejo. Então, a sensação não era exatamente boa e o mental dizia não. Só que a intuição, ela ultrapassava esses dois. E alguma coisa falava, eu não sei porque que eu tô fazendo isso, mas eu tenho que fazer isso. Então, esse eu tenho que fazer isso não era o mental. O mental, ele justificava como... Não, eu não me sinto bem, então eu racionalizo como, não, eu não devo fazer isso. Só que a intuição, ela atravessa, tanto que assim, toda vez que alguém tem uma intuição, ela contrapõe todo mundo que tá em volta, fala, como que você vai fazer isso, seu louco? Você não tá vendo que isso. Então você pega todos os elementos que estão ali, você pega o que todo mundo tá sentindo, mesmo assim a intuição tá atravessando essas informações. Agora, isso não quer dizer que essas informações estejam sendo descartadas. Elas estão sendo absorvidas e elas estão sendo lidas. Mas, na minha visão, o sentimento, ele está informando em relação ao, vamos dizer, ao modelo, ao desenho que eu tenho hoje. Só que o que acontece? Esse modelo e desenho que eu tenho hoje, ele tem uma limitação. Então, o sentimento ele está me servindo para me guiar dentro desse modelo. Se eu quero transcender esse modelo... eu não vou poder escutar no sentido de falar, o que o sentimento me diz?
na minha visão, não é um sentimento. O sentimento, ele informa, só que por trás do sentimento eu vou encontrar alguma coisa. Porque o sentimento, ele faz eu continuar relendo a coisa da mesma forma. Então, esse negócio que a Patrícia falou, deixa a raiva, tipo, isso é importante. Você deixa a raiva, deixa aquilo passar, deixa a frustração, ou deixa as coisas boas também. Mas você não cria uma interpretação e uma conclusão racional para isso, porque a conclusão racional disso vai ser mais do mesmo. Agora, o corpo parece que tem um momento que ele recebe essa informação e daí ele vai produzir a possibilidade de um novo cenário. Agora, isso que você falou do estímulo e do que a mente fala, isso é interessante, e essa coisa da intuição meio que cortar a lógica de todos os elementos que estão ao teu redor. Elementos, quando eu falo de elementos, de pessoas, das razões que elas têm para defender o que elas defendem. E entendo que, para mim, obviamente, né, eu não consigo definir intuição, porque para mim é algo muito forte. Agora, ao mesmo tempo, eu entendo que intuição é um alinhamento dentro de si, né? Daquilo que você é mentalmente, daquilo que você é sentimentalmente, daquilo que você é biologicamente, daquilo que você é em informações abstratas dentro de você, informações que você ainda não consegue alcançar algum nível de explicação para exteriorizar o que isso realmente significa. Mas eu também entendo que eu não sou um cara 100% intuitivo. Conheço algumas pessoas que têm essa coisa da intuição muito forte, mas eu tenho me disposto a participar mais disso. E, assim, hoje, inclusive, passei a noite toda praticamente acordado por uma questão de uma intuição muito forte dentro de mim que vem acontecendo nesses últimos 3 meses e ontem foi meio que veio à tona, assim, enfim. Posso dar um exemplo também com uma coisa que a Patrícia estava falando, que a gente estava conversando hoje na mesa, né, com uma pessoa, e ela tava falando sobre uma coisa, que ela se sentia mal porque não gostaram do bolo dela e tal, e a Patrícia explicou para ela a situação, e ela dizia assim, eu entendo o que você está falando, mas ao mesmo tempo, assim, o sentimento dela continuava assim, não... corroendo ela. Então, na verdade, assim, esse entendo, que quando ela falou entendo, não é o entender da mente. Ela estava se conectando com essa informação. Ela via que o que a Patrícia estava dizendo tinha lógica. Só que a mente dela, naquele momento, continua presa ao modelo antigo. Então, por quê? Porque ela rechaça o sentimento que ela tem nesse momento. Ela não expressa esse sentimento. Então ela tava falando, eu entendo. Só que, tipo assim, você via que ela tava transfigurada, assim. Ou seja, esse entendo era uma conexão muito profunda que ela tava tendo com uma coisa intuitiva, de tipo, sim, eu vejo que o que você tá falando é o caminho. Só que na mente dela, ela continua justificando de que não. Como assim? Como que não gosta do meu bolo? E o sentimento continuava expressando isso. Então, se ela o sentimento dela estava levando até essa conclusão de tipo, isso é inaceitável. Agora, esse sentimento, para não ter chegado ainda ao ponto de ela conseguir passar por isso, é que esse sentimento não se expressou totalmente no corpo dela. E uma outra coisa que também é interessante, que eu tava, na hora que a Patrícia estava falando, que eu pensei, é porque eu tava percebendo isso, que a Patrícia estava falando de um jeito que, vamos dizer, era muito... de forma muito aberta, assim, quando você vai abrindo pouco a pouco e você consegue abrir um exemplo, entende o que eu tô falando? Por exemplo, eu te explico uma coisa assim em uma frase, daí você, caramba, não entendo, e daí vai alguém, explica e abre isso de uma forma melhor, abre com mais lentidão e dá um exemplo que você, agora eu entendi, sabe? Você entende o que eu tô falando ou não? Mais ou menos. Mais ou menos, por exemplo, você não entendeu, você mais ou menos se conectou com o que eu tô dizendo, então pode ser que um dia eu consiga te dar uma explicação melhor, que converse aqui, sim. A gente tem várias velocidades dentro da gente, então
Tem uma velocidade sua que se conectou com isso, mas é uma velocidade rápida. E você precisa de uma velocidade mais lenta para que... Ah, tá, eu entendo. Para você falar, agora eu entendi o que você está dizendo. Então ela... E o que acontece, assim, eu já tinha conversado com essa mesma pessoa e falado coisas parecidas há muito tempo, e daí eu não conectava com ela. E eu tava vendo, nossa, a Patrícia tá falando de um jeito muito mais lento, muito mais... E daí é aquela coisa que, assim, do feminino e do masculino, né? Então, assim, o masculino vem falar tchá! E dá como se fosse um raio. E depois a mulher vai e abre, não sei o que, não sei o que. Tem toda, tipo, uma trama que você vai abrindo, a pessoa... E eu vi que ela conseguiu se conectar de uma forma que eu nunca tinha conseguido, entende? Então, essa diferença, assim... E todos fazem parte do processo, entende? Então, que nem agora, eu tô falando uma coisa pra você, de algum modo você não fala isso tá errado, mas fala, tá, mais ou menos entendo, mas não entendo. Então, você se conectou com essa informação, só que eu ainda não tenho capacidade de te explicar de uma forma mais lenta isso, com mais quadros, com exemplos, de forma mais concreta. Quando isso chegar na sua realidade, daí você vai integrar isso dentro da sua realidade. Então foi isso que eu vi acontecendo hoje, dentro desse exemplo que aconteceu aqui. Perfeitamente. E eu acredito também que seja muito disso, a gente se dispor a, de novo, né? Quando eu estava pensando na palavra entendo, a gente se dispor a entender é aquilo que eu quebrei a palavra, né? E estava procurando pelo prefixo en. Talvez por isso eu não tenha alcançado você, porque eu estava 100% com você, tipo, estava 80% aqui com você, mas estava ali buscando o prefixo en, né? E eu fiquei viajando nas palavras que começam com en. E en muito provavelmente tem a ver com dentro, né? Ou relacionado a. E quando a gente diz de entendo, e aí, obviamente, é só uma analogia de entendimento, é que você passa a ter algo dentro de você. Né? Eu entendo isso. Né? Você absorve algo. E aí cai em toda essa trama de velocidades, de abertura, de alcance dentro de você. Agora, o que eu realmente entendo da minha linguagem. Tem vários níveis do entender, né? Então, são demais. E coisas que a gente consegue explicar, coisas que a gente só consegue chorar, às vezes. Né? Então, tem coisas assim que, por exemplo, a minha linguagem, sem dúvida, a linguagem mais forte que eu uso é a linguagem do sentir. Mas essa linguagem do sentir já me trouxe algumas complicações. Né? Eu até falei num dos primeiros episódios do lance do abraço e tal. Tinha gente que não gosta de abraçar, como assim e tal? Então, a minha mente era tão pequena que eu não conseguia entender as outras formas de linguagem das pessoas. Né? Do não me toque, não me tocar poderia ser o equivalente para mim ao me abraçar. Não me tocar para algumas pessoas pode ser o equivalente a me abrace, né? E aí a gente entender a linguagem do outro, a linguagem que o outro fala, né? Mas a ciência fala disso hoje, que a gente tem um cérebro cardíaco, e esse cérebro cardíaco cria interações neurais que são muito mais poderosas do que o cérebro mental. E quando existe esse alinhamento, né, daquilo que a gente pensa e sente, e aí existe um terceiro cérebro, né, que é um cérebro mais intestinal, que aí existem algumas expressões que você, inclusive em inglês, né, que fala que quando você sente nas tripas, assim, né, que você sente lá dentro, tipo na barriga, frio na barriga, é como se esse cérebro estivesse comunicando uma informação que está precisando ser passada de alguma forma, mas que precisa passar pela mente para você decodificar essa informação, para passar essa informação para o outro. Eu vi assim, quando ela tava falando
Eu entendo. Era um entendo muito profundo. Então, assim, ele não era, tipo... Ele se conectava com esse entendo cerebral, só que ele não estava predominando ali. Ele tinha batido num lugar muito, muito, muito profundo, assim. E daí, quando você começou a quebrar a palavra, eu também quebrei aqui. Que esse en, né, que você falou de dentro. Depois tem o ten, que seria 10, né? E 10 tem, assim, tem o 1 e o 0. Ou seja, esse ser e o não ser. E também, assim, a gente pode ler isso como uma manifestação, né? Porque depois que você chega e vai do 1 ao 9, você vê toda a escala de velocidades, daí 10, daí você se manifesta. E depois tem o dó. O dó é a nota mais grave. Então, assim, para você criar uma realidade, você tem que ir ao nível mais denso dele. Então, ela tava falando desse entendo. E tava ali, tipo, tava batendo fundo. Mas isso não quer dizer que amanhã isso já vai estar integrado, porque isso é um processo, assim. Então, às vezes, você se conecta com uma coisa, eu entendo o que você está dizendo, só que daí acontece muito isso, e acontece isso muito comigo. Eu entendo essa intuição da coisa, eu percebi a lógica disso, só que eu vou dar o primeiro passo amanhã, eu pum, caio. Daí, eu não entendo. Mas eu entendo, porque eu entendi. Então eu vou de novo. E daí eu caio de novo. Eu percebo assim que eu continuo nisso tudo que a gente tá falando aqui, de sentir, eu continuo engalfinhado nesse sentimento, em coisas, armadilhas mentais, o caramba 4, mas eu tô conversando com aquele meu profundo que tá dizendo, eu entendo, e eu tô indo atrás desse entendo, e não de saber, mas qual que você tá percebendo, o que você sente, porque nisso eu fico preso a essa parte mais superficial das coisas, na minha visão, entende? Então, esse profundo que eu conectei, eu não vejo ele como um sentimento. Ele tá além dos sentimentos. Então, aquele episódio até que você publicou outro dia que eu falava sobre os sentimentos, que o nome que eu dei que eu fiz sozinho, né? Foi o único que eu fiz sozinho. Chamava Os Sentimentos Não São Profundos. O que eu falei naquilo é que os sentimentos, eles estão se manifestando porque existe algo de profundo por detrás deles. Só que como a gente não tem a capacidade de lidar com essa profundidade, a gente coloca o sentimento. Então, daí o exemplo que eu dei também é como assim, você tá passando assim e tem um teatro, e daí tem uma cortina de um teatro. O sentimento, ele é como se fosse essa cortina, que tá te chamando pra uma peça que vai estar atrás dela. Na hora que você abrir essa cortina e você for ver a peça que tá ali, a peça de teatro que vai acontecer, você não vai procurar ver a cortina de novo lá no fundo. Então, a confusão que a gente faz é que a gente fala, o sentimento se manifesta, ou seja, que tem alguma coisa ali para olhar. Agora, quando eu vou abrir isso, eu continuo falando de sentir, é como se eu estivesse falando da cortina ainda. E eu não entrei dentro da peça. Sim. A peça lá no fundo, ela vai ter outros níveis que são mais profundos do que o sentimento. Agora, que tem alguma coisa por detrás, então o sentimento é tipo um alarme de que tem coisas ali para olhar. Perfeito, tô impressionado com essa analogia da cortina. Cortina. Massa, com certeza, faz todo sentido. A gente acaba perdendo. Você não tinha ouvido o episódio, Miguxo? Mas eu tava num nível de entendimento que era muito raso, entendeu? Agora que aquele entendimento de lá se manifestando aqui, entendeu? Diga, Patrícia, você quer falar alguma coisa? Eu tô percebendo. Eu quero. É porque, assim, desde que vocês começaram a falar de intuição, de sentir, eu tô tentando ver a diferença do sentir e da intuição. Eu não consegui ainda. Sociais. Não, desassociar isso. Pra mim, tá junto, sabe? E aí o Guilherme também, agora escutando, ele soltou de novo, ele falou assim, porque daí o sentir e aí o racional, né, vamos dizer assim, o sentir do entender, da razão. Eu não consegui desassociar a intuição do sentir. E nem do pensar e nem do agir, eu acho que está tudo interligado. Não se separa. Porém, eu vejo muito próximo o intuir, né? A palavra intuição, o significado dela, ela tem a ver com o sentir, né? Ela é o sentir.
eu não vejo diferença nisso aí. E aí, à medida que vocês foram falando, perfeito, concordo com muitos pontos que o Guilherme trouxe, mas isso está muito latente aqui, de saber desassociar essas duas. Eu não consigo, sinceridade, não vejo diferente. Eu confesso que existem muitas coisas que... por isso que eu tentei abrir um pouco mais o ponto dele, porque para mim, quando ele falou assim, não tá na mente, não tá no sentimento, e aí aquilo meio que deu um bug assim na cabeça, né? Fiquei assim, não, mas como assim? Né? E aí eu entrei naquela de justamente absorver o ponto que ele estava abrindo, porque para mim, principalmente quando ele fala assim, a intuição tem o papel de penetrar, é como se fosse rasgar todas as lógicas que se apresentam no nível mental a partir de outras pessoas, e você, de alguma forma, com o exemplo que ele deu para o começo desse podcast, talvez porque você não esteja dentro do exemplo, talvez não fique tão claro assim, mas eu entendi com um pouco mais de clareza, e aí é o meu nível de entendimento em relação a esse episódio, porque eu estava inserido nisso. Mas até então, até esse momento, para mim, a intuição era extremamente alinhado ao sentir e aquilo que eu consigo, que a minha mente já consegue calcular, mas que eu não consigo ver esse cálculo ainda, entendeu? É aquela coisa que você diz, não, vai que vai dar certo, confia. Eu já tive inúmeras experiências em relação à minha intuição, do que é, do que não é, e todas as vezes, vou dizer todas, né? Mas eu entendo que quando foi a minha intuição e não a minha empolgação, todas as vezes deram certo, né? A intuição, ela é meio fria, ela não tem, a intuição não tem sentimento. Ela é fria, assim, ela tem uma certeza. O sentimento, ele tremula, que nem a emoção, assim. É um processo químico. Entende? Às vezes você está vivendo as duas coisas juntos. Você vai viver como a Patrícia falou, tá tudo interconectado. A ferramenta é a gente conseguir abrir essas camadas para conseguir separar. Mas assim, você vai estar sentindo alguma coisa e no fundo você vai estar intuindo uma outra coisa ou a mesma coisa. Mas esse sentimento, ele é muito instável. Ele não é uma coisa firme. Quando vem uma intuição, é uma certeza interna que você não consegue explicar. Daí você vai fazer uma coisa, as pessoas, mas por que você vai fazer isso? Porque sim, porque eu decidi. E daí, mas por que você decidiu? Você não consegue nem explicar. Você às vezes fala, eu não vou nem explicar porque eu não consigo explicar. Eu vou fazer. Entendo. Entendi. Nintendo. O próximo episódio vai ser sobre Mario Brother, com certeza. Falando de Nintendo. Vamos lá. Muito bom, gente, muito bom. Muitas reflexões. Gente, a gente tá a 2 minutos do final obrigatório do programa. Por conta da nossa limite. Eu entendo esse limite. Quem vai querer mandar beijo, pode começar. Quem vai começar? Deixa eu começar no lado feminino, por favor. Já que fui excluída no começo do episódio, deixa eu ser incluída agora. Um beijo para todos. Pronto, eu sou bem direta. E gratidão, mesmo tendo entrado no meio do episódio, mas está com raiva de vocês. Bom estar aqui com vocês. Eu me senti excluída por algum momento. Agora eu me sinto incluída. E agradeço sempre, é muito gostoso estar aqui com vocês. É bom entender isso, enfim. Bom, galera, manda aí mensagem pra gente. Manda um beijo, Alex. Um abraço. Manda beijo. Um beijo pra vocês todos que conseguiram entender tudo isso aqui em algum nível. Um beijão no coração. Eu quero mandar um beijo pra Patrícia, pro Alex, primeiramente. E pra você, especialmente você que sabe quem é, que tá me escutando aí. Isso é coisa, manipulação. Pra vocês todos, por todos os habitantes da Terra e de Marte também, né? Vamos embora. Vamos embora. Falou. Falou, gente. Abraço, tchau.